Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A situação dos trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família foi tema de reunião no Legislativo nesta semana. Na terça-feira, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, representantes de entidades ligadas ao setor manifestaram preocupação quanto ao futuro dos servidores. Eles pediram prioridade do Executivo na análise de questões que envolvem o processo de extinção do IMESF. Como fica a situação do Programa de Saúde da Família, mais precisamente os trabalhadores do IMESF? Uma parte deles foram demitidos e que o governo me parece que trata agora com a questão da rescisão de contrato. E, por um outro lado, como o governo vai abordar a questão dos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias? Como ficam os ACS, como ficam os ACS? Porque esses continuam trabalhando. Vai ser feito um decreto emergencial para prorrogar que esses trabalhadores possam seguir trabalhando mais um período para que vocês possam fazer novo concurso e chamar também aqueles que passaram nos concursos? Como que vai ser feito? Estes foram alguns dos esclarecimentos solicitados por vereadores membros da comissão à secretária adjunta de saúde da capital, que representou o executivo na reunião da COSMAN. Ana Dalben afirmou que a pasta segue a decisão judicial que considerou inconstitucional a criação do IMESF. Segundo a secretária, um contrato de gestão permitirá à prefeitura o pagamento de salários aos servidores que seguem na ativa, enquanto a manutenção deles é analisada pelo executivo. Não haverá realocação dos profissionais demitidos, conforme a secretária, que afirma buscar um acordo para pagar os direitos indenizatórios destes profissionais. A gente, sim, vai fazer a manutenção de toda a política de saúde da família, dessas equipes, e demos início a um processo de mediação quanto àqueles 509 trabalhadores que foram demitidos em dezembro, ainda na gestão anterior. Então, a gente entende, sim, que o município ele não está inerte quanto a essa questão, né? Nós estamos agindo, porém tivemos aí a pior crise da pandemia, né? A pior onda, essa última, então também não foi possível dar uma super agilidade. Os representantes dos trabalhadores demonstraram insatisfação com a postura do executivo sobre o tema. Eles reivindicam uma posição sobre como ficarão os agentes de saúde que ainda estão atuando, além de mais agilidade para apresentar uma solução aos servidores demitidos e o pagamento integral dos direitos rescisórios da categoria. Nós estamos falando de trabalhadores há 4 anos sem reposição salarial, os que seguem trabalhando ainda sem vale alimentação, os que foram demitidos que ainda não receberam suas verbas indenizatórias. Para este trabalhador que recebe R$ 1.529 como salário, o vale alimentação representa, em média, 30% a 40% do valor do seu salário. E como o Júlio disse, já deveriam, sim, ter pensado nisso, entrado num acordo, trazido uma proposta, a gente poderia, sim, ter solucionado isso aí. A secretária afirmou na reunião que o poder público está disposto a dialogar com os trabalhadores para encontrar uma solução. Ana Dalben e o representante da Procuradoria-Geral do município salientaram que decisões judiciais impedem a retomada do pagamento do Vale Alimentação e a manutenção dos cargos do IMESF. A gente está aqui conversando, vai receber, sim, todas as entidades que quiserem conversar para tomar uma decisão ponderada, tendo em vista, né, que a orientação anterior era demitir todo mundo, né, fazer outras coisas, e a gente acredita que existe um meio do caminho aí que pode ser abordado nessa questão. Quanto ao Vale Alimentação, enquanto esses trabalhadores estiverem no IMESF, a gente não tem amparo para que seja pago. Tem uma ação judicial ainda em trâmite, em que saiu uma decisão do primeiro grau, na Justiça do Trabalho, determinando o não pagamento, a não validade do pagamento do Vale Alimentação. Da mesma forma, teve também uma decisão judicial de primeiro grau dizendo que os contratos decorrentes do IMESF são nulos. E, sendo nulo, se reconheceu o saldo de salário e o saldo do FGTS aos trabalhadores. Da mesma forma, havendo qualquer tipo
de pagamento sem determinação judicial ou fora de uma mediação, também há o risco de responsabilidade do gestor. Proponente da reunião, o vereador Olibone, do PT, sugeriu que seja feito um termo de ajustamento de conduta entre as partes para que a decisão seja benéfica a todos os envolvidos. A vice-presidente da Cosmã, vereadora Cláudia Araújo, do PSD, garantiu que a comissão realizará um novo encontro para auxiliar na mediação entre poder público e trabalhadores. E a Comissão de Habitação deverá propor a ampliação do debate em relação à regularização fundiária no município. O objetivo é esclarecer para a população as principais questões que envolvem todo o processo. O tema foi tratado na CUTAB nesta terça-feira, quando o governo da capital apresentou os aspectos legais e a aplicação prática da REURB, Regularização Fundiária Urbana com foco na cidade. De forma detalhada, a secretária adjunta de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre trouxe dados técnicos sobre a aplicação no município da lei federal. Simone Somenzi explicou que a regularização fundiária é um processo complexo e salientou alguns aspectos fundamentais para o cumprimento da legislação. Então, a gente não quer que a irregularidade se perpetue para frente. Por isso que a gente fala que lei de regularização é uma lei que a gente olha para trás, para aquilo que deu errado. E tendo se consolidado, como é que a gente lida com aquilo? Né? O que a gente faz com aquela situação que se consolidou de maneira diferente daquilo que foi planejado? E no presente, a gente trabalha a fiscalização, certo? Para que as regras que foram colocadas, estabelecidas por todos nós, elas sejam eficazes. Por isso a gente trabalha, então, para evitar a ocupação, certo? Para evitar o loteamento clandestino, né? A gente trabalha, sim, o município trabalha muito fortemente para que novas ocupações não ocorram. A secretária adjunta explicou que para a aplicação efetiva da Lei Federal 13.465 de 2017, a REURB, é necessário o apoio da comunidade em todo o processo de regularização fundiária urbana. Por isso, segundo Simone Somenzi, a apresentação desses dados na CUTAB é parte importante para viabilizar o diálogo entre prefeitura e moradores. Ela ainda acrescenta que, desta forma, os parlamentares podem ajudar na divulgação das informações e auxiliar o município na construção de políticas habitacionais. A gente quer o envolvimento de vocês, né? O prefeito sempre ressalta a questão do diálogo e do trabalho em parceria com vossas excelências. E nesse campo de regularização fundiária, vocês têm muito campo de atuação para atuar conosco, né? Seja a gente indo no dia a dia lá na comunidade, organizando lideranças. Para a Câmara, de modo geral, uma intervenção como uma exposição como a da doutora Simone ajuda a elevar o nível do debate público, porque nós estamos necessitando elevar o nível do debate público. Eu vejo que uma das contradições que nós temos é que essas questões ligadas à regularização fundiária são pouco debatidas. É um tema bem complexo, e complexo em vários aspectos. Eu estive, inclusive, né, tentando fazer reuniões em bairros, principalmente da Zona Sul, com moradores, justamente para organizar a questão da regularização fundiária. Acho um tema importante, tanto é que uma das minhas emendas impositivas foi destinada para a regularização fundiária. O presidente da CUTAB, vereador Cassia Carpes, disse que a ideia agora é utilizar as informações trazidas pelo Executivo e organizar um encontro maior, que ofereça mais participação da comunidade envolvida nos processos de regularização fundiária. Vamos fazer um grande projeto de informação. Essa é a realidade. O que está faltando muitas vezes é informação, conhecimento. Tenho certeza que nós, tão logo aí, se Deus quiser, vamos ter o presencial ou o misto, onde nós possamos fazer da Câmara presencial nova, mas espalhar o Zoom aí para essas entidades poder participar, para que nós possamos fazer um grande embate no sentido positivo, no sentido de informação, e trazer o Executivo junto conosco.
E a Comissão de Constituição e Justiça recebeu o secretário municipal de Transparência e Controladoria. O titular da pasta apresentou aos parlamentares o projeto para modernizar a relação entre a prefeitura e a população da capital. Gustavo Ferenci salientou a intenção de aprimorar o atendimento às demandas dos cidadãos, bem como agilizar as respostas aos questionamentos encaminhados à prefeitura, especialmente em relação aos serviços públicos. O secretário elencou as iniciativas trabalhadas pela pasta. Nós temos 6 grandes projetos hoje, que é o compliance, a gente está implantando o compliance público, a regulamentação ali, a organização da corregedoria, o portal do cidadão, o novo portal de transparência, que a gente teve um pequeno avanço em relação ao passado, mas temos um grande projeto para ser entregue nos 250 anos de Porto Alegre, o observatório da despesa pública, que o Silvio Zago vai explicar também depois, e também a estruturação da ouvidoria, que ela já funciona, mas a gente tem qualificado o processo e estamos nessa batalha para a criação do ouvidor geral do município. Uma das principais estratégias é integrar os diferentes canais de comunicação utilizados atualmente, como, por exemplo, o telefone 156, o 156 Web e o Eu Faço POA. Segundo os representantes da pasta, uma consulta pública foi aberta para colher sugestões com o intuito de aprimorar o processo. Conforme a secretária adjunta, a Central do Cidadão vai dar mais celeridade e transparência nas ações da prefeitura. Também implementar um sistema omnichannel para que dê inteligência artificial nesse contato. Nós vamos simplesmente pular de patamar nesse projeto de atendimento, seja presencial, online, enfim. Nós vamos dar possibilidade dos cidadãos acompanharem as demandas em tempo real, nós fazermos uma pesquisa de satisfação e disponibilização dos dados em dados abertos, portal da transparência, observatório e Observa-Poa. Após a apresentação, os vereadores se manifestaram sobre as iniciativas que incluem também uma audiência pública para ampliar a participação da população na construção das propostas. Aquela pessoa, aquele porto-alegrense que mais precisa dos serviços, ele vai ser ouvido e vai poder dizer nessa audiência pública o que não deu certo, o que deu certo e o que está errado, para que vocês, a partir de toda essa apresentação que vocês fizeram, vocês possam arrumar o rumo do barco. É uma pasta onde os temas tratados, ou seja, o seu objetivo, apesar de que ela é meio, ela é também fim, na medida em que ela, na transparência, ela é secretaria fim. Então, que a gente puder ser útil, por óbvio, estamos à disposição. Boa sorte, Gustavo, boa sorte a todas e todos que compõem essa equipe, que fará a diferença, repito, na gestão em Porto Alegre aqui. Nós encaminhamos, destinamos uma emenda impositiva para este ano, né, com recursos tanto para poder fazer melhorias no espaço de trabalho da Controladoria Geral do município, como também aquisição de softwares, de equipamentos. Nós não queremos mais ver uma controladoria que recebe equipamentos utilizados, usados de outras secretarias, de outros órgãos, como se fosse ali o refúgio da prefeitura. Não, a controladoria ela é um dos órgãos mais importantes do município, ela deve ser fortalecida para que possa combater as irregularidades e também os equívocos aí da administração. E com dever de casa para nós vereadores também, para que nós possamos ter, por exemplo, essa organização à luz do que vocês estão fazendo e planejando na Secretaria de Transparência. Acho que o Poder Legislativo tem aí o dever também de levantar a barra aí na sua transparência. Sei que há diversos esforços nesse sentido e cabe a nós, vereadores, apoiar para que isso efetivamente saia do papel. A Câmara de Porto Alegre aprovou o projeto de lei do Executivo que permite à Prefeitura a aquisição de equipamentos e serviços de informática que não sejam da Prosempa. A proposta, que prevê o fim da obrigatoriedade de contratos com a companhia, foi aprovada na sessão de segunda-feira, juntamente com mensagem retificativa e 2 emendas. A aprovação do PL ocorreu durante a 34ª sessão ordinária de 2021. 11 vereadores foram contra a proposta, mas outros 23 parlamentares votaram a favor do projeto.
Com isso, o Executivo Municipal fica autorizado a contratar de outros fornecedores que não sejam a Prosempa equipamentos e serviços de informática por órgãos das administrações direta e indireta do município. A exemplo de outros momentos em que o projeto foi discutido na sessão, mais uma vez, a proposta mobilizou opiniões favoráveis e contrárias à matéria. As empresas privadas de tecnologia que querem adentrar o setor que hoje é de controle do Estado, que hoje é de controle público. E é um controle interessante, porque nos garante maior transparência, nos garante maior eficiência, nos garante maior eficácia, né? E se hoje nós temos problema na conexão, se hoje nós temos problema em relação a expandir a rede de internet pública no nosso município, diz muito sobre esses gestores da iniciativa privada, cargos comissionados, indicados por governos que têm interesse na privatização. É um custo para o município, a Prosempa, e nós não estamos falando de privatização, estamos falando de quebra de monopólio, mas a Prosempa custou no ano de 2020 mais de 90 milhões para os próprios públicos. Esses 90 milhões poderiam ser atendidos às pessoas da periferia. Quantas pessoas da periferia poderíamos ter atendido com esses 90 milhões? Por isso nós estamos quebrando o monopólio, queremos quebrar e vamos quebrar o monopólio, porque nós queremos, sim, mais atendimento, um melhor atendimento, com custo menor, com mais eficiência para a população que está lá na periferia, para toda a cidade de Porto Alegre. A partir de agora, as aquisições do Executivo podem ser feitas após uma consulta ao Comitê Municipal das Tecnologias de Informação. A criação do CETIC e a necessidade de análise das contratações também pela Prosempa foram aprovadas em 2 emendas do vereador Idenir Sequim, do MDB. Ainda durante a sessão, foi rejeitada uma proposta do vereador Ayrton Ferronato, do PSB. A emenda do parlamentar propunha uma consulta prévia e um parecer técnico opinativo baseado na análise de profissionais da Prosempa durante o processo de contratação de equipamentos e serviços de informática. Para a liderança do governo, a iniciativa já estaria contemplada nas 2 emendas que foram aprovadas juntamente com o projeto. Eu acredito que é temeroso nós adquirirmos serviços de TI apenas ouvindo o CETIC. Qual é o mal que teria a Prefeitura de Porto Alegre? Que prejuízo teríamos se ouvíssemos, na aquisição desses equipamentos e serviços, uma opinião, pura e simples opinião da Prosempa? Mas só para tranquilizar, nessa emenda do Ferronato, se ela é tão simples assim e tão singela, que é só uma opinião, ela está contemplada na emenda 1 de minha autoria, que é da Prosempa acompanhar os processos que a prefeitura vier a contratar ou se servir da consultoria. Também na sessão de segunda-feira, os vereadores mantiveram o veto total da Prefeitura ao projeto do Legislativo que previa plano de manutenção de climatização para edifícios públicos da capital. Por 26 votos a 10, os parlamentares mantiveram o veto total da Prefeitura. De acordo com o Executivo, a proposta interfere na gestão e funcionamento dos prédios públicos municipais. Com relação aos edifícios privados, o governo disse que a medida fere o princípio da livre iniciativa. A Prefeitura ainda argumentou que a qualidade do ar em ambientes fechados já é abarcada por uma portaria do Ministério da Saúde e resolução da Anvisa, bem como por normas técnicas da ABNT. A proposta de autoria do ex-vereador Walter Nagelstein foi aprovada em dezembro do ano passado. Em 21 de abril é celebrado o Dia do Policial Civil e Militar. A data faz alusão a Tiradentes, conhecido como o patrono das polícias brasileiras. Na sessão de segunda-feira, durante o período de comunicações, a Câmara de Porto Alegre prestou homenagem aos agentes dos 2 segmentos. Os comandantes das instituições de segurança participaram da atividade virtual e falaram sobre o enfrentamento da criminalidade. A chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul agradeceu a homenagem da Câmara e destacou os avanços na segurança pública durante a pandemia. Ampliamos toda a nossa delegacia online, permitindo o acesso também à população. Nós criamos um WhatsApp de
denúncias, nós criamos aplicativos em meio a essa pandemia, como alertas também aos golpes. No meio de uma pandemia, a polícia se reestruturou para migrar totalmente para os inquéritos eletrônicos. Então, vejam que, às vezes, as dificuldades também faz com que as instituições precisem se reinventar e efetivamente avancem. E hoje nós trabalhamos completamente eletronicamente com o nosso Poder Judiciário. As melhorias nas investigações trouxeram resultados positivos para o Estado. De acordo com Nadine Anflor, 78% dos crimes de homicídio e mais de 90% dos latrocínios foram elucidados pela Polícia Civil durante a pandemia. O roubo de veículos em Porto Alegre também caiu. Nós tínhamos dias em que nós contabilizávamos 25, 30 roubos de veículos na capital e hoje nós passamos, às vezes, consecutivamente 2 dias ou 3 dias sem nenhum roubo de veículos no município de Porto Alegre. Em nome dos mais de 18 mil brigadianos e brigadianas, o comandante-geral da instituição também agradeceu a homenagem da Câmara e ressaltou a redução histórica dos indicadores criminais no Estado. Sendo que a Brigada Militar está muito presente nas mais variadas missões, na terra, no ar e na água. Realizamos inúmeras operações, dentre elas eu cito a Operação Angico, que praticamente extinguiu os crimes da modalidade Novo Cangaço no Estado. Somente para ilustrar. Além do atendimento cotidiano, com o policiamento ostensivo para prevenir o acontecimento das ocorrências, restaurando assim a ordem e a tranquilidade pública. A vereadora Mônica Leal, do Progressistas, foi a proponente da homenagem. A parlamentar frisou o compromisso das duas polícias no combate ao crime. É um trabalho incansável realizado por mulheres e homens dedicados, bem treinados e sabedores do seu papel, que é de utilidade pública, como agentes fundamentais que são. Para ambas as polícias é preciso sempre gestão, administração feita com competência, junto aos governos, que têm de ter vontade política a fim de prover boas condições de trabalho com investimento na aparelhagem geral. Vereadores de diferentes bancadas também se manifestaram. Que a gente faça uma reflexão sobre o papel da segurança pública e das polícias no nosso país. Uma categoria que muitas vezes é desprezada quando se fazem políticas públicas, muitas vezes se colocam em segundo plano os policiais. É bom que se lembre que na primeira leva de vacinas os policiais não estavam incluídos, nem os policiais, nem os peritos, né, em nível federal, no Plano Nacional de Vacinação. Isso para mim é muito simbólico de como é vista a nossa categoria. Do ponto de vista histórico, eu trago dentro do coração sempre a lição do Dr. Brizola, de que em 61, na legalidade, quando aparentemente todas as forças militares do país se voltavam no primeiro momento contra o nosso Estado, foi a Brigada Militar, convocada pelo Dr. Brizola, que se colocou na linha de frente para defender os interesses do Estado e do país, honrando a Constituição Federal. Que bom que a sociedade gaúcha pode contar com a segurança pública, especial hoje, em homenagem aos nossos colegas da Brigada Militar e da Polícia Civil. Um forte abraço, podem contar conosco. Aqui na Câmara de Vereadores, na semana passada, nós aprovamos por unanimidade, né, uma moção de apoio à modernização do plano de carreira da Brigada Militar. E o colega vereador falou bem sobre a questão da vacinação, né? Nós conseguimos aí colocar a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Parabéns, através do trabalho do comandante Santa Rosa, da chefe de polícia Nadine, ao governador Eduardo Leite. Né? Quero deixar claro aqui que tive a oportunidade, inclusive no governo Marquesan, de estar na inauguração de alguns espaços junto com a Nadine, e é importante ressaltar e que a gente consiga continuar agora, na prefeitura de um outro governo, o cercamento eletrônico. Não podemos deixar de citar aqui, eu tenho certeza que o comandante Santa Rosa e a chefe Nadine podem falar da importância que tem na capital do Rio Grande do Sul esse cercamento eletrônico. Nós precisamos, sim, reconhecer o trabalho daquelas pessoas, homens e mulheres, e muito especialmente dos servidores e servidoras públicas,
que atuam nesta batalha. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, a SUSEP, estão diariamente trabalhando, estão na linha de frente desta terrível pandemia que estamos convivendo no mundo todo. Instituições calcadas em valores que hoje, infelizmente, muitas pessoas esquecem. Valores de respeitabilidade, de comprometimento, de honradez, de ética, de altruísmo. Nesse momento de pandemia, vemos muitas pessoas querendo ficar em casa, mas vemos muitos corajosos, brigadianos e policiais civis à frente do dia a dia, na luta e na batalha contra o crime, protegendo a sociedade gaúcha. E no espaço da Tribuna Popular, a Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul lembrou os 59 anos de atividades da instituição. O presidente da entidade destacou também a importância da criação da Central de Intérprete, que ajudará no atendimento junto aos órgãos públicos da capital. Na voz da intérprete Luciana, o presidente da Sociedade dos Surdos do Estado frisou a importância da lei aprovada na Câmara Municipal. A gente tem um trabalho com o José Freitas, o vereador José Freitas, né? A gente auxiliou na questão da criação da Central de Intérprete, né? Para atendimento ao público surdo da cidade. Então, por exemplo, na área da saúde, em espaços públicos, né? Vai ser disponibilizado o serviço de intérprete para atendimento da comunidade surda em órgãos públicos de Porto Alegre. Então, a gente auxiliou também a organizar esse processo. De acordo com dados do IBGE, estima-se que no Rio Grande do Sul tem mais de 617 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Porto Alegre está no topo das cidades do estado com maior número de surdos, são 62 mil. Uma conquista que foi comemorada pela comunidade surda foi a implementação da língua brasileira de sinais, instaurada em 1960 no país. De acordo com Ricardo Góes, a Libras facilitou a comunicação e a troca de vivências entre os próprios surdos. Góes também destacou a Sociedade dos Surdos de Porto Alegre, fundada em 1962. Segundo ele, a entidade serviu de inspiração para as 17 associações que atualmente estão espalhadas pelo estado. Então, essas relações com várias cidades, assim como outros países, né, fronteiras também, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile também. Então, esse contato onde comunidades de vários países interagem entre si em campeonatos de esportes, enfim. Então, é muito bom e o Brasil também vai sendo reconhecendo e valorizado, né, através também dessas trocas de culturas entre as comunidades surdas existentes no mundo inteiro. O presidente da Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul ainda lembrou do pioneirismo da primeira colônia de férias destinada à comunidade surda em Capão da Canoa. Por conta da pandemia, os encontros têm sido feitos por videoconferência. Diversos parlamentares se manifestaram sobre o trabalho da Sociedade de Surdos do Estado. Porque enquanto a gente fala da inclusão, quando a gente fala desses processos reais, dessa sensibilidade que é necessária ter, nós precisamos sim estar à disposição. A sociedade ela é múltipla, é diversa, e para que a gente tenha a possibilidade de ter e dar acesso a todos de uma forma equitária, igualitária, é necessário que estejamos atentos às necessidades. E ter vocês aqui hoje é um ponto importante para que a gente possa abrir espaços para também outras pessoas que venham a viver com deficiências, outras organizações, e que compreendam que estamos aqui para ser representantes da população como um todo. Nós sentamos junto com o Melo, com o prefeito Melo, conseguimos sensibilizá-lo com os demais secretários. Por quê? Porque no governo passado já tinha iniciado a Central de Intérpretes de modo virtual. E conversando com a Sociedade dos Surdos, só a central virtual não é fundamental, precisa, na verdade, ter a presencial. Por isso que essa lei que nós aprovamos da Central de Intérprete presencial é fundamental
por isso que o governo agora já está colocando em prática. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira outras notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!